A aula de hoje eu transcrevi aqui numa apresentação, né, para a gente seguir por aqui. Eu acredito que vocês estão vendo a apresentação? Então, deixa eu aumentá-la aqui. Melhor assim? Melhor assim. Tá bom, tá bom. Tá. Legal. Então, vamos tratar, sem mais delongas, sem procrastinar, vamos tratar do egoísmo, e da lei de conservação. Então, esse é o nosso assunto de hoje. E a reflexão, ela coloca aí esse binômio altruísmo e egoísmo para a nossa reflexão. Por egoísmo, entendemos todas as ações voltadas para o eu, voltadas para o ego, porquanto o altruísmo é justamente o contrário. Todas as ações voltadas para o outro. Seria, então, o altruísmo a grande virtude? Aristóteles certamente diria que não. Mas não, Aristóteles, como assim? Para ele, a virtude estaria no meio desses dois extremos, ou seja, nem tanto o eu, nem o total abandono do eu. Jesus pregava amar ao próximo como a si mesmo, em outras palavras, o equilíbrio. Tomar as ações benéficas, tornar as ações benéficas ao eu estendido, ao eu cósmico, ao eu que engloba não só o outro, como tudo que está na natureza. Enfim, tudo. Por consequência, Deus, o todo. Né? Então, é para fazer pensar, de fato, essa reflexão, nos dando conta de que amar o outro demanda amar a si mesmo. Então, o equilíbrio entre egoísmo e altruísmo seria justamente essa questão de você cuidar de si, quer dizer, gostar de si, enfim, sem se fazer o centro das atenções, sem se fazer o centro do universo, e agir de forma altruística. Então, seria esse eu estendido, né, que a reflexão coloca aqui. Quando as minhas ações são voltadas para o outro, é o eu estendido. Então, haveria aí imanência, né? Imanência junto à natureza, junto a Deus, quer dizer, junto ao todo, junto a tudo. Tá? E a gente vai ver que tem uma correlação, podemos assim dizer, no sentido filosófico e não no sentido de ser exatamente a mesma coisa ou estar correlacionando no sentido de sinônimos, muito pelo contrário, mas o egoísmo tem uma relação com a conservação. Então, é muito tênue essa linha que separa aquilo que é conservação, que é o cuidar de si, cuidar do eu, daquilo que é egoísmo, que digamos, trazer todas as atenções para o ego, trazer todas as atenções para o eu, às vezes sem prejudicar o outro e, por vezes, até prejudicando o outro. Né? Então, interessante esse caminho do meio que o Aristóteles desenvolveu, né, como ética. Né? Dentro da sua ética, ele vai tratar que tudo tem que ser trilhado fora dos extremos. O menos, o muito menos e o muito mais nunca é muito bom para nós. O importante é, de fato, o equilíbrio, né? Seguir o caminho do meio. E eu penso que é a proposta dessa aula de hoje. Né? Enfim, analisar e ter como objetivo se aprofundar nesse tema que nós vamos estudar, porque
o egoísmo se traduz em algo muito prejudicial, né, a nós mesmos e à humanidade como um todo. Os atos egoísticos, né, que, digamos assim, privilegiam a si próprio em detrimento, muitas vezes, do próximo. E se isso for reiterado nas nossas ações, vai, de fato, desprezar o direito do outro, né? Eu só vou ver o meu direito. Então, é importante a gente estar cada vez mais consciente do que, enfim, do mal que o egoísmo hoje nos faz, né? E perceber que se a gente tiver mudando esse botão, né? Se a gente estiver alterando, saindo da condição do egoísmo, desse cuidado só de si para o cuidado também do outro, através do altruísmo, nós estaremos fadados à felicidade, né? Enfim, enquanto que eu me beneficio de forma imediata, né, de atos egoísticos, o altruísmo ele tem uma direção duradoura, né, quer dizer, muito mais a longo e longo prazo. E é um sentimento que nós, um dia, precisamos na nossa caminhada. Quer dizer, foi necessário ser egoísta no início da nossa caminhada evolutiva para que a gente pudesse se preservar, né? Para que a gente pudesse, enfim, chegar até aqui, enquanto seres irracionais, seres instintivos, agindo mecanicamente. Na condição hominal, detentores da razão, portanto, livres, né, para tomar nossas decisões, enfim, já é tempo da gente analisar e, digamos assim, refletir se não é necessário, para minha felicidade, conter os meus desejos, né? Enfim, tratar desse sentimento que é o egoísmo e que, enfim, de forma equivocada me leva para caminhos tortuosos aí, né? Enfim, como ter uma boa convivência em sociedade se a gente, enfim, não respeitar o outro, se a gente tiver olhos só para o nosso umbigo, não tem como a gente se relacionar de forma satisfatória, ok? Tranquilo? Então, a matéria hoje é longa, vamos aqui para a nossa discussão. A gente começa com a lei de conservação, exatamente como está no nosso material, e traz, inclusive, questões, duas questões do capítulo 5, né, do livro 3 do Livro dos Espíritos, leis morais. Então, uma candidata, hoje a gente não pode dizer um candidato, uma candidata, enfim, uma candidata para nos ajudar aqui a tratar desse assunto, lei de conservação. Vamos lá, Miriam. Vamos começar com a Miriam, então, que se prontificou. Desculpa que eu estava tentando tirar a mãozinha, minha mãozinha, ela insiste em ficar ali. Não Às tem vezes problema. é porque ela insistiu. Se eu falar e não tirar, se vocês quiserem me ajudar, me auxiliar, eu agradeço. Mas você pode pedir a palavra assim, ó, dessa maneira que você fez agora. Tá? Tá. É mais seguro. Lei da conservação. Uma das leis naturais ou divinas, aplicável sobretudo nos reinos inferiores, é a da conservação. Nestes, os seres são impulsionados deterministicamente a manterem sua vida como lei suprema. No reino hominal, o advento da razão, das emoções, dos sentimentos e da espiritualização ocorre a valorização de outros aspectos que sobrepujam a própria vida.
normalmente se envolve outros seres viventes. É normalmente mesmo, né? Normalmente. Mormente. É mormente Mormente. mesmo? Ah, então depois Mas, você me dá uma enfim, aula para a gente aqui. dá para Mormente entender. se envolve outros seres viventes. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona as entidades superiores sobre a lei da conservação. 702, a pergunta, que é feita para os espíritos. O instinto da conservação é uma lei natural? E eles respondem, sem dúvida, dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, mecânico. Em outros, é racional. A pergunta 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? E os espíritos responderam, porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem a perceberem. Nessa última questão, percebemos a grandeza da criação, onde Deus fornece a vida e a ferramenta para a sua manutenção. Sem experiência na vida física, a gente fica na erraticidade sem evoluir. Tem que ter a experiência, né? Que é aquele apego que tem uma alma quando está na erraticidade e persiste em ser aquele ser da última existência, enquanto que ele tem várias existências, né? Então, daí fica lá. Então, aí, o que acontece? Volta para o mundo físico, para aprender mais. De fato, na experiência, na carne, com os sentidos, sensibilizando o espírito, que a gente se desenvolve, demonstrando o que aprendeu, de fato, né? Se evolui também na erraticidade, quer dizer, a gente tem convicção de que o trabalho, né? Quer dizer, até porque a gente, analisando, espíritos existem que não precisam mais reencarnar. Então, eles já estão, né, na condição de livres da matéria. E, digamos assim, se a evolução para o ser criado é infinita, né, então há como evoluir, de fato, fora da carne. Mas é na carne, sobremaneira, né, que a gente, de fato, demonstra e experimenta, né, a lição, o aprendizado. E, desde o início, nós fomos dotados, né, você vê, a providência, né, que proporciona tudo isso para nós, quer dizer, é uma lei natural, portanto, é uma lei divina, se conservar, quer dizer, a gente tem isso instinto em nós, está cunhado em nós pela providência, a necessidade de viver, a necessidade de conservar, de se conservar. No reino animal, isso se faz, como foi colocado aqui, né? Instintivamente, quer dizer, é uma forma ainda, digamos assim, maquinal, né? Mecânica, apesar dessa afirmação, né, que os espíritos fazem. A conservação é dada a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, veja, mas, poxa, o animal não tem inteligência? Tem, o animal tem inteligência, o instinto é um grau de inteligência, podemos assim dizer, né? Então, isso está, de fato, digamos assim, inerente à criação, tá? Se a evolução é o determinismo da criação, viver para evoluir
Viver, se conservar para viver, é de fato uma providência, né? E todos nós estamos sujeitos a isso. Então, para a gente experimentar, é preciso estar vivo, né? Então, a gente só se aperfeiçoa, enfim, em processo de aprendizado, de experiência, né? E Deus nos forneceu as ferramentas desde o início. Então, o animal que não tem a razão está dotado desse guia seguro que o faz viver, o preserva, né? Ele luta, inclusive, né? Para se manter. Nenhum animal quer morrer, né? Quer viver. Tranquilo, gente? A compreensão dessa lei? Então, vamos lá. Então, do que trata, né, a preservação, do que trata a conservação nesse reino animal? Pode ser, Marina, para a gente ir na sequência? Pode, eu não estou vendo minha sequência atrás da Miriam, não, mas tudo bem. É que você está aqui depois da Miriam. E Então, depois a Maria, e depois eu. Tudo certo, tudo certo. Não estou vendo, mas tudo bem. 20.3, a preservação no reino animal. No reino animal, como vimos na questão 702, a preservação é puramente maquinal. E mais, o ser procura a sua preservação. Não tem a ideia do outro. No caso materno, enxerga os filhos como sendo sua extensão. Por isso, os preserva. No caso de dividir o alimento, se o faz, é por saber que é a forma de preservação mais eficaz, como exemplo, o caso da caça coletiva. Portanto, nesse reino, não podemos classificar o animal como egoísta, pois ele tem o instinto da preservação e tem lampejos no mundo de relações. O outro ser semelhante só lhe é necessário união de forças para obter alimentos, pois caso ele não viesse a se relacionar, saberia da impossibilidade de obter o alimento. Neste reino, não caracteriza a existência do egoísmo, e sim conservação, pois o animal se alimenta do estritamente necessário. Ponto. Tá bom, não? E aí? Tá bom. Então, mas e a formiga? A formiga não junta? Não fica juntando comigo daquela fábula da formiga da cigarra? A formiga não junta e a cigarra fica cantando, aí depois ela passa frio, não tem comida no inverno? O estritamente necessário. Ela junta para a próxima estação. Perfeito. Para não junta para hibernar. ter lucro, para vender. Existem, e não nem para comer em excesso, nem para gula. Os animais que hibernam, eles têm o instinto de preservar, eles têm o instinto de guardar para a escassez. Só o homem é a moeda para se beneficiar, né? Para se deleitar, para mergulhar no dinheiro, né? Lembram, conheceram o tio Patinhas? Exemplo do Sovina. Enfim, nesse reino tudo acontece de forma segura, não há erro, não tem erro nesse reino, né? E não se caracteriza egoísmo. Por quê? Porque é a preservação. Aqui não há essa linha, ela está traçada pelo determinismo. Essa linha tênue que para nós separa o egoísmo da preservação, no animal não existe. O animal é determinado a se preservar, né? Quer dizer, até as atitudes altruístas, entre aspas, né, que partem do animal, elas têm um cunho egoísta, porque só faz porque ele sabe que ele precisa se preservar. Se ele não unir forças, né, com o coletivo, ele vai perecer. Então,
ele faz, porque é necessário, ele tem que fazer, ele não tem outra maneira de se comportar. Essa é a condição que ele tem para desenvolver o seu psiquismo, né? Quer dizer, é a condição que esse espírito está vivendo, ou que esses espíritos estão vivendo nesse reino, esse princípio inteligente, para ganhar razão. Então, ele tem está embrionário essa condição de relação nesse reino, né? Ele vai, com isso, superando o determinismo para, ao ingressar no reino seguinte, ele ter o mínimo de condição de poder discernir, quer dizer, ele vai ganhar um pouquinho de liberdade, e à medida que ele vai ganhando liberdade, ele vai diminuindo, né, esse campo chamado determinismo. Então, é assim que Deus, né, nos provê, é assim que Deus elaborou esse processo dentro da natureza. Então, essa lei, ela está aí para todos os níveis da criação, né, para todos os níveis de inteligência na criação. E, enfim, de novo, ao homem é dado essa condição de escolher, né? Então, para nós, digamos assim, a tarefa é ter sabedoria, encontrar sabedoria para discernir até quando nós estamos nos preservando, quer dizer, atendendo uma solicitação da providência, e a partir de quando nós estamos sendo egoístas, né? Quer dizer, juntando fora do necessário, inclusive se beneficiando, né, do trabalho de muitos, às vezes, em benefício próprio. Tranquilo? Esses textos, né, o texto do livro, ele está muito claro, né? Ele está bem evidente, assim, pouca coisa fica subjacente ao que está no texto, por isso que a gente não ousou trazer nada diferente daquilo que a gente tem aqui no nosso texto do livro, né? Está muito concreto, muito objetivo. Maria, pode ser agora o despertar no reino hominal? Bora lá. Isso, vamos em frente. O despertar no reino hominal. O princípio inteligente, ao adentrar o reino hominal, é-lhe acrescentado em seu psiquismo a razão, o reconhecimento de si e do outro. Passa a existir a vida de relações. Essa relação não fica só no âmbito da necessidade de preservação, vai além. Essa vida de relações se encontra com pouquíssimas experiências. No máximo, a formação do grupo para seu atendimento de sobrevivência através do alimento e através da defesa. Existe toda uma potencialidade a ser desenvolvida e a razão vai auxiliar nessa tarefa. Esse está facinho, né? Está muito claro? Está muito claro, né, gente? Está ótimo. Então, enquanto no reino animal a gente se comportava egoisticamente, egocentricamente, né, podemos assim dizer, no sentido de se preservar. Então, eu penso no filho, ou parece eu dar atenção ao filho, mas, na verdade, eu cuido do filho porque eu entendo que ele é um prolongamento meu, eu não interpreto como outro, né? Ele é um prolongamento de mim, por assim dizer, né? Agora, em nós, enfim, isso vai além, porque Deus proporciona, né, como está aqui,
esse além da preservação é a condição, eu diria que a ambição até de conquistas. Quer dizer, é o desejo de aprender mais, de conseguir mais, de crescer mais, enfim. Tudo isso está presente nesse reino com o advento da razão. Então, tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido e aprimorado nos reinos inferiores, ele se apresenta aqui já em condições de resposta, né, que é a razão, no reino nominal. E, enfim, é dado ao homem, enfim, a condição ou a proposta de controlar suas paixões, controlar o seu ímpeto, né, de querer sempre mais, enfim. Claro, esse sempre mais entre aspas, né? A gente está falando aqui justamente daquilo que brilha aos nossos olhos, aquilo que na vida material desperta em nós a ambição, desperta em nós esse desejo egoístico, né? Então, a nossa tarefa, de novo, enfim, desenvolver essa potencialidade que nós trouxemos lá do reino animal, portanto, benéfica que nos foi quando irracionais, mas agora precisa ser burilada, né? Ela precisa ser submetida aí a um cadinho para se amoldar, né, a condição de nos trazer uma boa vida de relação. Uma vida de moralidade, uma vida, enfim, onde a gente não prejudique o outro, que a gente não se prejudique a si próprio. Podemos ir em frente, tranquilo? Então, vamos mais detidamente tratar sobre o conceito de egoísmo, né? Enfim, até aqui eu penso que já deu para a gente ir formando, né, um conceito, uma definição clara para nós do que seria o egoísmo, mas aqui a gente vai, digamos, tratar em cima dos dicionários, né? Então, coube a mim. Então, né, na ordem aí, é a minha vez, ok? O dicionário nos diz que egoísmo foi criado aqui no século XVIII para indicar uma atitude de quem dá importância predominante a si mesmo, né? Ou a seus próprios juízos, sentimentos ou necessidades, e pouco ou nada se preocupa com os outros. Então, veja, essa definição, né, que surge aqui, digamos, em pleno período moderno, né, que nós estávamos no século XVIII, deixa claro que esse sentimento, o conceito de egoísmo vai muito além do conceito de conservação, do conceito de preservação, que é natural em nós. O egoísmo, não. O egoísmo não é um sentimento natural. Ele indica essa atitude de dar só importância a si próprio. Quer dizer, eu só penso em mim. Por vezes, sem prejudicar, mas muitas vezes prejudicando a coletividade, prejudicando o outro, né? Então, só a minha opinião é a correta, só o juízo que eu faço é o certo, as minhas necessidades têm que ser atendidas prontamente, só as minhas têm que ser atendidas prontamente, e me faz um sujeito prepotente, um sujeito controlador, né? Um sujeito invejoso, ciumento, enfim, tudo de bom, né? Tudo de bom, enfim, vai caracterizando o sujeito egoísta. O egoísmo não se comporta como se estivesse só no mundo, mas está tão absorvido por seu eu social que se apega somente aos seus próprios valores ou àqueles que podem tornar seus. Então, não é
o comportamento de quem se retira da sociedade para viver uma vida contemplativa. Não. Vive em sociedade com o foco em si mesmo. E aqui vai a observação que nós levantamos lá na reflexão, inspirados lá em Aristóteles. Existe uma diferença entre o amor de si e o amor egoístico. O amor de si é o amor que devemos ter para conosco mesmo, no sentido de nos preservarmos e mantermos o que nos foi emprestado por Deus para a realização de nossa evolução, como espírito. Já o sentimento egoístico quer a posse de tudo, diferentemente do egocentrismo, que coloca o eu no centro do mundo. O egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao bem alheio. É um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. Kant afirma que, a partir do dia em que o homem começa a falar na primeira pessoa, ele passa a pôr o seu querido eu na frente de tudo. Então, esse eu aqui, no sentido de ego, né? No sentido daquele eu adorado, não esse eu espírito, esse eu que precisa ser amado. O altruísmo é o antônimo de egoísmo, né? Aqui entrou um termo novo, que é o egocentrismo. Então, assim, ele pode até ser considerado como sinônimo de egoísmo, né? Mas o egocentrismo, eu diria que ele vai além. Ele vai além do egoísmo, né? Quando ele tem noção da sua atitude, tem noção de que ele se presta a si próprio. Enquanto que o egoísta, por vezes, leva tempo, ele nem tem noção de que esse sentimento que ele tem é um sentimento nocivo para o convívio na sociedade, para as relações sociais. Ok? Então, essa, eu diria que seria uma pequena diferença entre egoísmo e egocentrismo, mas na atividade ou no sentido que nós estamos tratando aqui hoje, de preservação, a gente, digamos, pode tratá-lo como sinônimo, né? Então, a gente tem na criança, normalmente, né, essa condição de egocêntrica. Então, notem que a criança, por natureza, se vê no centro do mundo, ela se vê no centro das atenções, né? E é até providencial isso tudo, porque faz com que o afeto dos adultos, o afeto dos pais esteja mais presente, esteja mais, digamos assim, associado ao seu desenvolvimento, né? Então, a gente vê até isso como condição providencial, como fase inicial da nossa encarnação. Então, encarnamos como crianças, né? Num novo papel na sociedade, e nesse período infantil nós vamos estar esquecidos da nossa anterioridade e vamos nos prestar aí a buscar limites, né? A achar que o mundo é nosso e achar que a vida, digamos, é feita só para nos atender. Tudo aquilo que gravita à nossa volta é para o nosso deleite de criança, né? E à medida que a gente vai despertando, né, para a realidade, então, isso se faz necessário, né, que a gente atente para o discernimento. Muito bom. O egoísmo nos dias atuais. Então, a gente vai começar a ver e analisar a presença do egoísmo dentro da nossa sociedade, né, dentro da nossa condição de relação e, enfim, verificar suas consequências e tudo mais. A Maria quer assumir, Maria, é isso? Então, vamos lá. Muito bom.
o egoísmo nos dias atuais. A globalização, o individualismo, o consumismo e a informatização são facilitadores do egoísmo. A globalização, se alimentando da concorrência entre as empresas, estimula a concorrência entre os indivíduos a ponto de se tornar extremada. A globalização, filha dileta do capitalismo, transforma tudo em necessário, inclusive o supérfluo. O objetivo primordial é o ganho financeiro. A tecnologia se transforma na serva mais competente e fiel daqueles interesses. O consumo alimentando o próprio consumo. Os recursos naturais vão se extinguindo e gerando cada vez mais lixo urbano. A novidade de hoje é o obsoleto de amanhã, forçando a sociedade a se manter no círculo vicioso da compra. Tudo isso acontecendo de forma muito rápida e cada vez mais gente se engajando ao processo, transformando excluídos em cegos. Esse quadro é terreno fértil para o egoísmo. Essa espiral crescente irá ter um dia o seu clímax e, instantaneamente, a roda gigante será travada. O custo disso serão sofrimentos incalculáveis. Sem dúvida. Já vivenciamos isso, né, professor? A gente não tem dúvida disso. Esse sistema que nós criamos, e ele acabou dominando o planeta todo, né, que é o capitalismo, ele, enfim, se alimenta de uma fornalha, né? Eu diria que o consumismo é uma fornalha que exige lenha, exige o tempo todo material para gerar energia, né, para ser consumido. E isso, digamos, é o retrato da nossa sociedade. A competição entre essas fornalhas, por assim dizer, né, essas empresas que, enfim, não medem esforços produzindo lixo e, por vezes, e na maioria das vezes, lixo tóxico, né, despejando no ambiente, despejando no nosso prato, né? Enfim, torna os indivíduos também competitivos. Então, os indivíduos são incentivados a dominar o outro, a passar a perna no outro. Enfim, essa imagem da roda aqui, de fato, é bastante ilustrativa. É uma engrenagem, é uma roda gigante que precisa desse círculo vicioso para sobreviver. E esse círculo vicioso vai nos levar, digamos, a prejuízos incalculáveis. Quer dizer, a gente já tem uma necessidade muito grande, né, de frear esse trem, de frear essa roda, né? Então, a gente observa que cada vez menos tem mais, em detrimento de uma grande maioria, né, que são esses cegos aqui, são os excluídos, eles se tornam invisíveis para a sociedade. Isso é deprimente, né? De fato, enfim, nos deixa triste com relação a essa necessidade, essa busca da fraternidade. Quer dizer, para chegar nesse nível de ser fraterno, a gente precisa superar tudo isso. A gente observa os oceanos totalmente, enfim, contaminados, né, por lixo que nós, o tempo todo, estamos produzindo. E é claro que existe uma necessidade de produção,
Mas, de novo, nós não prestamos atenção, parece que não prestamos atenção, que o reino animal se provê a si próprio, ele tem o seu controle natural de natalidade, enfim, ele tem todo um ecossistema aí, digamos, preservando esses reinos, enquanto que nós não estamos sabendo lidar com isso. Estamos nos autodestruindo. Quer dizer, então, quando eu não penso no outro, eu estou cuspindo no meu próprio prato, porque isso vai retornar para mim. Então, esse comportamento egoístico, enfim, é desastroso. Quer dizer, ele vai me levar à destruição, né? Falando assim, digamos assim, concretamente, né? A gente vai se ver inutilizado aí nessa roda. Quer dizer, que proveito nós vamos tirar de tudo isso? Qual o benefício que tudo isso vai trazer para mim, espírito? Enfim, é preciso pensar nisso, é preciso refletir cada vez mais nisso, e é preciso conversar cada vez mais sobre isso nos meios da nossa relação, né? De novo, né? Sempre com a precaução de não fazer proselitismo, sempre tentando tratar, cuidando da forma com que nós dialogamos, digamos, no contexto que nós nos encontramos, né? Enfim, aqui a gente está entre espiritualistas e estudiosos da doutrina espírita, então a gente não tem nenhuma preocupação e nenhum cuidado aí, porque a gente sabe que as pessoas sabem que nós não estamos querendo convencer ninguém, mas quando fora desse círculo que nós nos encontramos, é preciso conversar sobre isso e ter o cuidado, né, de fazer empatia, respeitar aquele que nos ouve ou aquele que nos fala, né, aquele que deseja ser ouvido. Algum comentário? Tranquilo, gente? Tudo tranquilinho? Maravilha. Iracema, quer nos ajudar agora? Nas consequências do egoísmo? Abre o microfone para a gente te ouvir. É que eu estou no celular. Aí a letrinha... Ah, tá bom. Então, eu deixo um que tiver mais... Um que tiver com a letra maior. Isso. Tá combinado? muito... Tá ok. Então, tá bom. Quem que gostaria, então, esse de letrinha pequenininha? Volta para mim de novo, é isso? Fica à vontade, gente. Pode ser, Miriam. Vamos Consequências tratar do das egoísmo. consequências. As consequências do egoísmo são perversas para todos. Num primeiro instante, o benefício individual ou de alguns indivíduos na sociedade, para em seguida causar malefícios a muitos. Quando todos desenvolvem o egoísmo, o conjunto vai ao caos. Impera a lei da selva entre os humanos. O domínio do conhecimento tecnológico, utilizado em benefício de poucos, tem força destruidora muito maior que a força bruta. Os recursos disponíveis na natureza, beneficiando poucos em detrimento de muitos, os recursos disponíveis na natureza, beneficiando poucos em detrimento de muitos. Poucos transformando recursos necessários a todos em supérfluos para minorias. Kardec questiona os espíritos superiores sobre esse assunto. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? A resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de satisfazer. O egoísmo leva à dominação através das
ideologias e artimanhas desenvolvidas de forma a poucos se abasterem à custa de trabalho de muitos. É a escravidão encoberta por novos matizes. O egoísmo acarreta uma série de ações no sentido de homens subordinarem homens. Essa subordinação deixa oculto os caminhos, ficando aparentemente somente os resultados. Homens vivendo no luxo extremado ao lado de homens que se encontram abaixo da linha da pobreza, famintos e desnutridos. Disparidades imensas entre homens sobre o aspecto social, econômico e financeiro. Esse egoísmo provoca consequências danosas à sociedade e os efeitos estão a olhos vistos a todo instante. Violência de toda ordem, assaltos, sequestros, homicídios, corrupção, vícios, ataques contra a natureza, florestas, animais, crianças e idosos que são os mais fracos, física ou intelectualmente. Enfim, o egoísmo está na raiz de muitos sofrimentos, sejam eles individuais ou coletivos, e geralmente tem origem pontual, indivíduo e consequência coletiva, toda a sociedade. Tem uma experiência que eu gostaria até de citar aqui, que é pertinente a isso daí. Eu estava fazendo um trabalho com uma pessoa intelectualizada, e ele estava desenvolvendo um estudo pertinente a um trabalho mesmo, sabe? Eu estava ajudando ele na live que ele estava fazendo, e ele iria vender o estudo, né? E tinha um rapaz que estava na live interessado no estudo, participando do estudo, e ele estava querendo esse estudo para ele poder se qualificar e melhorar o trabalho dele. E esse rapaz que ele começou a interagir, que ele perguntando sobre o estudo, a gente notou que ele não sabia nem escrever direito. E o dono da live, a pessoa que estava vendendo o pacote, falou para mim assim, não perca tempo com esse assim, claro, com o microfone fechado, né? Não perca tempo com esse jeca, ele não sabe nem escrever. Aí você vê aonde que é o egoísmo, onde começa o egoísmo. Então, o cara estava ali interessado em aprender, só porque ele não sabia escrever, então ele ia ser descartado pela pessoa que estava vendendo o estudo. É uma coisa que, assim, é uma briga muito séria esse negócio da gente evoluir, e sendo que a gente precisa das pessoas que têm mais inteligência para que a gente que não tem evoluir, porque a gente é interpretado de uma forma errada, só porque, por exemplo, no caso dele, que ele não sabia escrever. E eu percebendo que ele fazia essa distinção, sabe, que eu comecei a fazer, sem ele perceber, porque quem olhava o chat era eu começava a corrigir as pessoas que estavam escrevendo errado, para quando chegasse nele, aí estava corrigido, e aí ele não fazia o preconceito. E aí eu fazia o trabalho dele e o trabalho fraternal ao mesmo tempo, né? Que eu falei assim, não é possível que ele vai desclassificar a pessoa só porque a pessoa não sabe escrever. A pessoa está ali interessada em adquirir o curso para ele melhorar o trabalho dele, e ele desclassificando porque a pessoa não sabia escrever. Escrevia errado, português errado, sabe? Mas ele estava ali, que é interessado, querendo crescer, evoluir. Então, assim, é muito difícil. Nós observamos aí nas instruções dos espíritos, né? Enfim, que Deus ele proporciona, né? A providência proporciona plenas condições para que todos possam usufruir dos bens no planeta. Então, a ideia seria de equanimidade, quer dizer, seria
cada um ter na medida do necessário, né? E proporcionar condições para a vida em conjunto. Mas, enfim, a gente começa, ou a gente tem a certeza agora da afirmação de que o egoísmo, de fato, é a grande doença, digamos assim, da humanidade. Quer dizer, os órgãos, né, humanos, os órgãos dessa humanidade estão doentes, estão contaminados pelo egoísmo. Então, a gente percebe que, se você pegar a riqueza do planeta, você vai entender exatamente a verdade desse texto. Você vai ver os recursos na mão de uma pequena minoria. Poucos indivíduos detêm a grande porcentagem das riquezas no planeta. Riquezas essas que estão destinadas a todos que aqui habitam, todos que têm aqui têm direito, né? Então, veja a resposta dos espíritos diante da pergunta de Kardec. O direito, né, esse direito de usar os bens da terra é uma consequência da necessidade de viver. Todos têm necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de satisfazer, né? Então, os meios estão aí. Se a gente for lá nesse capítulo 5 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 702, aqui que começou, eu acredito que a partir dela, nós vamos ter, digamos assim, muitas perguntas e respostas entre Kardec e os espíritos que vão esclarecer bem essa questão da conservação, até onde o limite da conservação. E a gente vai chegar a um ponto onde os espíritos vão vão abordar a questão do supérfluo, né? Que, aliás, a gente tem uma aula, toda uma aula aqui que nós estudamos no livro 2, que fala exatamente sobre o necessário e o supérfluo. Então, a gente vai verificar que é a vaidade, que é o egoísmo nosso que faz com que a gente invista tantos recursos em benefício próprio em algo que é supérfluo, em algo que vai fazer falta para a necessidade de muitos. Enfim, isso é uma grande realidade dentro da sociedade. Então, essa é a grande consequência do altruísmo, levar à linha da miséria uma grande parte de irmãos nossos que poderiam estar aí abastecidos e supridos pelo necessário, né, por aquilo que, de fato, os conservaria, né, proporcionaria condições necessárias de viver, né, de subsistir. Enfim, mas é isso, esse é o nosso retrato, essa é a nossa realidade, né? Iracema, e agora? Pode ser? Você consegue enxergar? Eu virei o celular ao contrário agora. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Mas agora tem um texto que é... Para o altruísmo. Isso. Do caos, do sofrimento, da infelicidade, só se dará quando a humanidade mudar de paradigma, deixando o individualismo, o egoísmo e o orgulho, e indo em direção ao altruísmo, ao cooperativismo e à igualdade social. O caos só dará lugar à harmonia e à felicidade quando o homem deslocar o foco do individual para o coletivo, do particular para o universal, do seu mundo umbilical para o cosmos. Finalmente, levantar os olhos e entender que qualquer ação individual tem reflexo no todo. Só isso, né? Só isso tudo. Obrigado, Iracema. Esse finalzinho é muito profundo, né? É verdade. Esse finalzinho é muito profundo. Principalmente essa parte que ela sair do seu mundo
umbilical para o cosmos. E a gente não teria guerra, né? Pois é. Como seres sociais, a razão nos diz que o lógico é cooperar. Enfim, eu preciso do outro, o outro precisa de mim, isso é elementar. Então, partindo desse pressuposto, a gente, enfim, deveria abafar o egoísmo, né? Deveríamos abolir o egoísmo de nossas vidas, né? Deixar esse olhar umbilical, deixar um individualismo. É diferente, de novo, a gente não pode perder de vista que eu preciso me amar, eu preciso me preservar, eu preciso gostar de mim, isso tudo é necessário até para que eu possa exercitar o altruísmo. Eu não consigo cooperar com o outro se eu não souber cooperar comigo mesmo. Eu não consigo amar o outro se eu não me amar, né? Então, a importância de abandonar esse sentimento e ir em direção ao altruísmo é de vital importância, porque é a saúde da humanidade que está em jogo, né? É a saúde da humanidade que está em perigo. Enfim, o nosso entendimento ele não é fatalístico, né? Quando a gente fala que está em perigo, a gente não pensa em momento nenhum na questão de não se salvar ou de se perder ou coisa desse tipo. Para nós isso está muito claro, né? Mas sim de perder a oportunidade atual de ser um sujeito melhor, de sermos seres melhores, né, dentro da criação. Prestar atenção no coletivo. De novo, né, essa imagem do suicida é muito significativa para a gente. Então, quantas pessoas estão se suicidando nesse momento? Isso é grave, né? Enfim, e a gente tem que observar isso, tem que enxergar isso, ter olhos para isso. Então, o egoísmo nos deixa, enfim, míopes em relação a isso tudo e tantas outras coisas que a gente deixa passar desapercebido nas nossas atitudes, né, na nossa vivência. Então, é muito providencial esse estudo que nós estamos tendo aqui, até para compreender cada vez melhor essa necessidade de reforma interior, né? Reforma interior é isso, o quanto eu sou egoísta. Então, quando se pede para a gente fazer essa observação, né, e ter condição de medi-la através do tempo, é justamente isso, não é a anotação que nós fazemos pontual que vai resolver a questão, e sim é a consciência que eu vou ter em determinado momento do grau do egoísmo que eu tenho ainda como espírito, né, em provas e expiações. E trabalhá-lo, né, vai fazer parte desse meu segmento até o ponto de eu estar, digamos, avançando, né, nessa luta íntima. Enfim, e com a par do egoísmo, todos os outros sentimentos que nos levam a prejudicar o convívio. Como foi aventado aqui, a inteligência não é tudo, né? É importante desenvolver os sentimentos morais, né? As atitudes morais, porque é só com elas que eu vou usar de forma adequada o conhecimento. Então, a intelectualidade sem moralidade, ela é uma ferramenta que corta, sim, mas é muito prejudicial. É preciso que a gente se instrua, sim, mas que a gente não se esqueça, enfim, da moral, né? Não se esqueça do sentimento do coração. Muito bom. O egoísmo na visão.
Pois não, E é Miriam. engraçado como a inteligência ela é mais valorizada do que a moralidade, né? Existem pessoas megas inteligentes, mas a moral é assim, é lastimável, né? E são pessoas que são bajuladas, né? Eu acho. Mas, Por quê? enfim, não é um julgamento, é só um comentário assim que a gente está fazendo. Uma das coisas que me fez despertar, sabe, ô Mauro, da minha depressão, foi justamente essa questão de se amar, que quando eu percebi que eu falei assim, eu não me amo, eu dou mais importância para o outro, pelo que o outro fala, do que o outro faz, do que a mim mesmo. Claro que a gente tem que combater o egoísmo também, não é narcisismo, né? É só eu e o outro depois. Não, é o equilíbrio, exatamente o que você vem falando para a gente sobre o equilíbrio. E eu caiu a minha ficha, porque eu já ouvi falar que não foi Jesus propriamente que disse isso, que isso já vem dos ensinamentos anterior a Cristo, que chegou a ele na voz dele foi reforçado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquilo ficava na minha cabeça, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí que eu percebi, eu falei assim, eu estou sendo instruída para amar o próximo e estou esquecendo de mim. Eu não estou me amando, porque eu estou me anulando, porque tem uma coisa errada que eu acho dentro do centro espírita, que é falar assim, ó, quer cuidar de você, começa a cuidar do outro. Esquece de você, começa a cuidar do outro. É um movimento bacana, porque se eu entender dessa forma, quando eu começo a me envolver com o outro, aí eu começo a enxergar coisas que eu não consigo enxergar em mim. Mas é esse movimento que eu faço trabalhando com o outro é que eu consigo trazer para mim, enxergar em mim. Então, por isso que o trabalho fraterno ele é muito importante. E sem as experiências, por exemplo, eu não aprendo. Eu tenho que aprender com experiências, né? E aí eu percebi que eu falei assim, eu estou me deixando para trás, eu não estou me amando, eu não estou fazendo as coisas que eu gosto, eu não estou me valorizando, eu não estou potencializando meus dons, porque até por entendimentos errados que eu estava tendo, que eram crenças erradas que eu estava tendo, e aí eu comecei a fazer esse movimento de me amar. No começo, a gente começa a ser um pouco egoísta, e faz parte, acho que até do processo, né? Mas aí depois eu percebi que eu falei assim, só me amar não vale. Não adianta, para mim não tá, eu não estou feliz também, eu tô me amando, eu estou fazendo o que eu quero e tudo mais, mas eu não estou feliz. Por quê? Porque eu não estou respeitando o outro. E aí vem a moralidade, né? Vem a questão da moralidade. Então, eu falo assim, então eu preciso me amar, eu preciso amar o outro, me respeitar e respeitar o outro. É um equilíbrio. E aí as coisas para mim começaram a funcionar. As coisas Muito bom, começaram a treinar. muito bom. De novo, dá-se mais valor à intelectualidade, porque a moral não dá dinheiro. Então, de novo, a gente está num sistema capitalista, num sistema de competição e, enfim, nós humanos queremos subjugar o outro, queremos suplantar o outro com a nossa inteligência. E, por vezes, enfim, na maioria das vezes, a gente observa que não se dá a mínima importância para os valores morais, né? Então, a gente acaba, digamos, pisando nas pessoas para conquistar aquilo que a gente necessita, né? Aquilo que a gente precisa, almeja, né? Ou acredita precisar. Então, advertência para nós, cuidado, né? E o egoísmo na visão espírita. Uma Eu candidata? agora? Pode ser, Marina? Vamos lá. Sim. O egoísmo na visão espírita. Sob a ótica da doutrina espírita, que tem bases evolucionistas, o princípio inteligente, ao entrar no reino hominal,
adquire novos atributos psíquicos, razão, emoção, sentimentos, se transformando naquilo que conhecemos como espírito. Nesse instante, o espírito só tem como experiências aquilo que no reino animal se traduzia por ações de conservação do próprio corpo físico. Agora se traduz por egoísmo. Nenhuma experiência, ainda com essas novas características psíquicas, nossa, que horrível, desculpa. Nenhuma experiência, ainda com essas novas características psíquicas. Aos poucos, porém, elas caminham para se transformarem numa espiritualização, ou seja, essas novas características têm uma longa caminhada no sentido da valorização do espírito em detrimento da matéria. Ponto. É isso. A codificação deixou pistas, não foi muito clara nesse sentido, mas é muito provável e bastante lógico que a gente tenha evoluído para chegar onde nós chegamos a partir dos reinos inferiores. Quer dizer, tivemos experiências estagiando, né, nos reinos inferiores. E para chegar até aqui, a gente foi dotado de instintos, principalmente de preservação, quer dizer, depois de reprodução, enfim, e tantos outros necessários à nossa evolução, né, o nosso desenvolver. Quando entrando na humanidade, enfim, não é de imediato, né, que a gente ganha as características psíquicas que nós temos ainda são um tanto rudimentares, quer dizer, algo, enfim, muito arcaico mesmo, né, podemos assim dizer. Mas à medida que nós vamos experimentando essa nova condição, isso vai de forma bastante paulatina, homeopática, eu diria, se fazendo presente, se aprimorando, né? Então, é aos poucos que isso se dá. Agora, como nós estamos hoje aqui nesse estudo, dá para compreender que a gente já avançou bastante a partir dessa entrada, né, na humanidade. Não somos mais aquele brucutu das cavernas, né, aquele ser animalesco, né, muito mais parecido com um animal selvagem, né, faminto, do que um ser pensante. Então, hoje, enfim, graças a essa condição, a providência que Deus facultou a nós já avançamos bastante, estamos podendo até, inclusive, refletir a esse respeito, reconhecer, inclusive, que o egoísmo hoje não é mais cabível entre nós. Ele não é nem inteligente ser egoísta, eu diria, né? Porque a gente colocou aqui que nessa roda é necessário que se faz, digamos, prioritário a inteligência para que possa dominar o outro, mas a gente viu que isso vai falir num determinado momento. Então, o egoísmo não é nem mais uma atitude inteligente de nós humanos, né, para com os outros humanos. Então, que a gente, de fato, divulgue a espiritualidade, quer dizer, que a gente dê cada vez mais importância para o espiritual, em detrimento do material, quer dizer, não é abandonar o material ele é necessário no universo e sempre será. Nós estaremos sempre imersos no material, mas que a gente não se prenda, não seja mais cada vez menos escravos do físico, cada vez mais escravo cada vez menos escravo do efêmero, né, daquilo que de fato está a todo momento se transformando, que a gente dê cada vez mais atenção naquilo que é perene, naquilo que não morre, naquilo que é imortal, né?
Muito legal. Gente, não percam a oportunidade de estudar leis morais lá na parte terceira, e depois de uma reunião como essa, seria interessante a gente visitar as questões que lá estão. E a gente vai ver como é que existe sentido em tudo, né? Nessa nossa ambição, nesse nosso desejo de progredir, de crescer individualmente, enfim. A única coisa que não nos faz feliz é justamente a medida que nós damos, a importância que nós damos para tudo isso. Quer dizer, tudo isso que Deus disponibiliza para o nosso aperfeiçoamento não pode ser a finalidade última da vida, da existência. Não. De novo, é ferramenta, é recurso à nossa disposição. Ok? E concluindo, o homem é insaciável quanto aos bens materiais. Somente valorizando o aspecto espiritual da vida é que ele vai abrandar esse defeito. Então, essa condição de escravo da matéria só vai ser possível com a priorização da vida espiritual, quer dizer, da existência do espírito. O egoísmo está presente em todos os homens, nos mais variados graus. Então, mais ou menos egoístas nós somos. Essa imperfeição é independente da sua situação econômico-financeira, bem como do seu nível intelectual. O egoísmo sofre, entretanto, um terrível abalo com a espiritualização. Todo incremento deste implica numa redução daquele. Então, quanto mais espiritualizado for o homem, menos egoísta esse vai ser. Tá? Logo, o antídoto para a chaga egoísmo é a espiritualização, acompanhada de reforma interior. Como o egoísmo é influenciado pela escala individual de valores, são esses que irão amenizar, controlar e domar essa fera que hoje habita em nós. Preenche a nossa alma, né? Enfim, nada de poético, né? Quer dizer, tem poesia, mas, enfim, nada de agradável nisso tudo. Então, notem como é importante, né? Como foi importante e é importante deixa eu só voltar aqui, abrir, né? Como foi importante o advento do Espiritismo para a humanidade. Jesus traz todos esses ensinamentos, mas não estão muito claros no seu projeto, né? Na síntese que ele fez das necessidades que nos levariam à felicidade, à vida eterna, até porque não estávamos preparados para isso, mas ele envia o Consolador, quer dizer, ele envia o Espiritismo, essa doutrina universal, que a gente não cansa de repetir, não veio para fazer espírita, porque ela não é a religião do futuro, ela é, sim, uma doutrina que tem os fundamentos do futuro. Quer dizer, é preciso se pautar nos fundamentos espíritas, nos princípios espíritas, para a gente ter uma convivência fraterna no futuro. E, enfim, está aí a promessa, estão aí os espíritos esclarecidos a divulgar para nós e que a gente seja instrumentos dessa divulgação. Mais do que oradores, né? Mais do que propagandistas, que a gente atue para dominar os nossos impulsos inferiores. Então, esses impulsos que estão na classe de defeitos hoje e que nos impedem de ser pessoas melhores, devem ser trabalhados. E trabalhando esses impulsos,
nós seremos os melhores divulgadores da doutrina, os melhores divulgadores desses fundamentos, né, que fazem tão bem para a humanidade. Então, uma humanidade espiritualizada, enfim, é uma humanidade de paz, uma humanidade de equilíbrio, de serenidade, de paciência, portanto, a ansiedade não vai mais estar presente entre nós e não vai fazer mais criaturas deprimidas, né? Criaturas que são propensas a abandonar a vida, que é tão importante, né, para a evolução do espírito. Era isso que eu tinha, o que nós tínhamos aqui para trazer para o estudo. A gente fica aí à disposição, né, para comentários finais, enfim, fiquem à vontade aí para passar alguma coisa, ilustrar algo. Eu só quero agradecer, eu gostei muito da aula de hoje, eu achei bem reflexiva, vai fazer a gente refletir bastante, né, com relação a gente trabalhar o egoísmo dentro da gente, né, porque se a gente falar que a gente não tem, né, a gente está sendo, eu não gosto de usar sendo egoísta. Eu ia falar um pouco mais a palavra hipócrita, né? Mas não, porque às vezes a gente nem tem a gente nem consegue enxergar. Então, quando não consegue enxergar, não é hipocrisia, né? Hipocrisia é quando a gente sabe que a gente tem a gente tem essa tendência, né? E a gente não admite aí e fala do outro, né? Mas e muitas das vezes a gente nem enxerga que a gente tem. Por isso que eu acho muito importante o estudo, o autoconhecimento. É sensacional. Muito obrigada, viu, Mauro? Obrigado. Sem dúvida, nós aproveitamos. Marina? Tem uma coisa aqui também, no item 20.5, página 146, sobre Kant, a afirmação de Kant, né? Que afirma que a partir do dia em que o homem começa a falar na primeira pessoa, ele passa a pôr o seu querido eu na frente de tudo. Eu estou lendo um livro que o título é Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. E ele fala, eu não sei, eu tô lendo, estou estudando esse livro, de usar o eu. Entendeu? Porque eu ser transparente, porque eu sou sempre assim, o que os outros, não é que eu sou, eu tenho que falar de mim mesmo, né? Não de vocês, né? As pessoas ou me rotulam ou pensam que eu sou isso, sou aquilo, tarará, e vão me enchendo de personagens, né? Que querem que eu seja. Então, esse livro, ele fala isso, eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter esse meu autoconhecimento, e eu tenho que ser transparente, eu tenho que me mostrar. Então, eu tenho que falar na primeira pessoa, eu tenho que usar o eu, né? Então, mas eu acho que num outro sentido, Kant fala no sentido desse eu egoísta. Perfeito. E esse outro autor, ele está falando desse eu, que eu tenho que ser o que eu sou. Autenticidade. O que eu sou na minha, o que eu sou de verdade, né? Não o que os outros ao meu redor, ou desde criança, né? Que a família vai colocando esses personagens em mim, né? Da filha boazinha, da filha isso, da filha aquilo, ou da filha ruim, da filha má, da ovelha negra, né? Então, assim, mas eu tenho o meu eu, né? E é muito complexo, é super complexo tudo isso. Por isso que é tênue. Esse eu existencial, né? Eu diria que esse eu essencial e, ao mesmo tempo, existencial,
ele precisa se preservar, ele precisa de proteção, ele precisa de preservação. Então, eu tenho que dar atenção para esse eu. Agora, o eu egoístico, o eu egoísta é que nós queremos distância, tá? É no sentido de que tudo é para eu, ok? Tudo gira em torno de eu, ok? Eu é que tenho a razão, eu que tenho que ser ouvido. Então, é a esse eu que Kant, digamos assim, abomina, né? Que isso é muito observador, Kant, alguém que era muito metódico e observador, ele fez um retrato da civilização, com certeza, né? Maria? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, Mauro. Nós já sabatinamos no comecinho. Gostei muito, como diz a Miriam, esse capítulo foi forte. Muito válido. Muito obrigada, professor. Muito bom. Amei muito a bom. aula. Muito bom. Iracema? Tudo bem. Foi Tá ótimo. tranquilo? Muito, sim. Maravilha, maravilha. Muito bom. Estamos de parabéns, não é isso? Agora só Quem para ser menos egoísta. Aprendi a ser menos egoísta. Quem gostaria de fazer uma prece de agradecimento para a gente encerrar? Posso fazer, professor. Vamos lá, Maria. Como diz a Miriam, né? Tudo a gente tem que agradecer mesmo. E eu só agradeço a oportunidade, né, de estar aqui junto com pessoas esclarecidas, a me esclarecer também. Eu só agradeço aos mentores do curso, agradeço a ideia, né, da gente estar se reunindo e pedindo a Deus, né, que a gente tenha um final de semana perfeito e na próxima semana estaremos aqui de novo no aprendizado. Só agradecendo a todos os mentores que nos auxiliam nesse curso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Maravilha. É isso aí, minha gente. Muito obrigada. Bom final de semana. Um abraço. A todas. Boa semana a todas. Até a Professor, próxima. foi o bendito ao fruto hoje, hein, professor? Tá vendo? Tá vendo? Muito bem, professor. Ótimo final de semana. Com muitas M's. Olha só. Com muitas M's. E aí? Muito Tchau, bom, tchau, gente. Eu também quero Maravilha, agradecer. abraço. Muito obrigada, viu? Obrigada. Abraço. Obrigada a Boas vocês pela reflexões. oportunidade, por me acolherem aqui. Eu aprendo muito com vocês. Obrigada, viu, Maria? Eu que aprendo. Eu que sou Somos muito todos grata. um. Somos todos um, Miriam. Maravilha. Deus Tchau, abençoe pessoal. a nossa Tchau. nossa- Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.